Peço que retornem aos seus lugares. Nós vamos iniciar o interrogatório do réu Alexandre Ramagem Rodrigues. Chamo o réu e chamo o Dr. Paulo Renato Garcia Sintra Pinto. Por favor. Está no Rio de Janeiro, peço licença a Vossa Excelência e a todos, eu vou sair, que eu vou tentar pegar um avião para ir para o Rio, para estar amanhã ao lado dele, e tanto o Rogério quanto a Milena ficarão no meu lugar. Por favor. Prazer em vê-lo, obrigado pela atenção, presidente. Até logo a todos. Um dos advogados pode assumir a cadeira, por favor. Novamente, boa tarde ao Alexandre Ramagem Rodrigues, boa tarde ao Dr. Paulo Renato Garcia Sintra Pinto. Então, aqui já foram devidamente qualificados. Também já fizemos no início, que vale para todos os réus, a questão do direito ao silêncio. A primeira parte do interrogatório sobre a pessoa, o senhor reside onde? Em Brasília. Em Brasília. Profissão? Deputado federal. Deputado federal e delegado de delegado Polícia Federal Polícia licenciado. Já foi preso ou processado alguma vez? Não. É casado? Casado. Tem filhos? 2 filhas. 2 filhas. Idade dos filhos? 13 anos e 6 anos de idade. 6 anos de idade. Aqui, em relação à segunda parte, é verdadeira? O senhor conhece a acusação que lhe é feita? Sim. É verdadeira a acusação? Não, não é verdadeira. Não sendo verdadeira, o senhor tem algum motivo da atribuição dessa imputação do Ministério Público ao senhor? O porquê dela? Eu entendo que não há veracidade nas imputações de crimes. Estamos aqui para demonstrar a inocência. O senhor conhece as testemunhas que já foram inquiridas? Todas as testemunhas, não. Tem algum impedimento, alguma questão em relação a alguma delas? Nenhum. Então, vamos iniciar com as questões objetivas. Eu queria somente cumprimentar o senhor, ministro relator Alexandre de Moraes, o ministro Luiz Fux, o senhor procurador-geral da República, Paulo Gonet, e os demais presentes aqui. Em relação ao senhor, e a partir disso daí eu vou fazer as questões específicas para que o senhor possa esclarecer a todos, nós temos aqui a imputação de construção de mensagem de fraude eleitoral, de monitoramento ilegal, questão da BIM paralela, que aqui há uma parte, mas há uma investigação em paralelo, produção de desinformação e ataques virtuais. E há alguns documentos que foram encontrados em posse do senhor. Então, eu começo indagando qual foi a informação de inteligência que o senhor recebeu e, a partir dela, a partir dessa informação, ou qual foi o pedido, ou qual foi a razão que resultou da ação de inteligência para verificar em 29/7/2020, o senhor diretor da BIM, interferência estrangeira em razão da empresa Positivo ter ganho licitação no TSE. O senhor se recorda disso? Me recordo, se tratava de informações em redes sociais. A Agência Brasileira de Inteligência, como órgão de inteligência, tem a função de obtenção de coleta de informações para produção e difusão de conhecimento. Havia uma informação em redes sociais, inclusive está nos autos, uma tela que dizia que uma empresa chinesa, a Lenovo, teria adquirido a empresa Positivo, brasileira. Eu, então, apenas passei essa informação à diretoria de contra-inteligência
e a Diretoria de Tecnologia, que é o CEPESC, que é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, para verificar. Essa informação não era verossímil, não tinha veracidade. O controle social da Positivo se demonstrava apenas de brasileiros, nacionais. Então, essa informação foi descartada, não se tornou nenhum documento de inteligência, muito menos um briefing, um informe ou mesmo um relatório de inteligência. Foi descartado. Não houve nenhuma continuidade em relação a isso? Não houve, foi descartada. O que eu explico sobre a inteligência, que essa coleta e obtenção de informações são diversas. De todas essas informações, eu digo a todos que nem 5% do que é coletado ou obtido se transformam em documentos. Exatamente por falta de veracidade, por falta de pertinência, por falta de atribuição da inteligência de Estado. A inteligência funciona acaba transmitindo documentação com um percentual muito pequeno do que acaba coletando de informações. Há uma outra questão, a imputação e uma documentação juntada aos autos, um documento, presidente TSE informa.docx. A criação ocorreu em 10 de julho de 2021, às 14 horas e 18 minutos, e a última modificação foi em 27 de julho de 2021, às 8 horas e 22 minutos, pelo usuário, entre aspas, ramagem, com R só, @yahoo.com, que apresenta diversas informações, criando toda uma narrativa para desacreditar as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral. Foi o senhor que criou esse arquivo? Sim, a ramagem é meu login, o e-mail é um login, não que tenha enviado esse documento pelo e-mail. É muito boa a alusão à data, de 10 de julho de 2021 a 27 de julho de 2021. Tudo que eu coloquei, esses são documentos pessoais, são documentos privados, não houve difusão qualquer, encaminhamento qualquer desse documento, era algo privado, com opiniões privadas minhas. Todas as questões que eram anotações privadas diversas, todas essas anotações que dizem respeito à urna, ao processo eleitoral, não era concernente à urna eletrônica, mas sempre foi, em todas elas, concernente à discussão que estava tendo no mesmo período, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que se tornou um debate nacional sobre a votação da PEC 135/2019, que a votação foi em 10 de agosto de 2021. Então, toda essa minha discussão se trata do voto impresso para fins de mais uma auditoria complementar à urna eletrônica. O que eu coloco aqui para os senhores todos, e está nessas mensagens recolhidas, é que após essa, vamos dizer assim, derrota, porque o governo Bolsonaro estava tentando, era um pleito do governo, que se passasse o voto impresso auditável. Foi uma derrota. Depois dessa derrota, essa votação, não há mais nenhuma anotação minha privada, discussão pública, não há nenhum momento que eu tenha tocado no assunto mais sobre urnas eletrônicas. Nesse documento, o presidente TSE informa, há um documento, há um trecho que diz o seguinte, abre aspas, por tudo que tenho pesquisado, mantenho total certeza de que houve fraude nas eleições de 2018, com vitória do senhor no primeiro turno, todavia ocorrida na alteração de votos. O argumento na anulação de votos não teria esse alcance todo. Entendo que o argumento de anulação de votos não seja uma boa linha de ataque às urnas. Na realidade, a urna já se encontra em total descrédito perante a população.
Deve-se enaltecer essa questão já consolidada subjetivamente. A prova da vulnerabilidade já foi feita em 2018, antes das eleições. Resta somente trazê-la novamente e constantemente. Foi o senhor que escreveu esse artigo, esse texto? Esse texto está nesse documento meu privado. São 2 documentos de tudo que foi apreendido na minha residência, no meu gabinete, diversos computadores, meu computador principal, os pendrives e celulares. Apenas 2 arquivos foram colocados. São a apreciação como elemento informativo, como prova nos autos. Esses 2 documentos têm essas datas anteriores desse momento auditável. São documentos privados meus, que eu não fiz difusão nem encaminhamento nenhum. Eram anotações, são diversas e diversas anotações. Chegou a denúncia, eu acredito que apenas 5 delas. Nesse contexto, eu complemento a sua narrativa do texto, porque na denúncia houve uma concisão, mas no relatório da Polícia Federal, as páginas 26 e 27, há mais partes desse texto, onde eu coloco o voto auditável é o controle dessa liberdade desses técnicos. Porque eu disse no parágrafo anterior do que está escrito, há domínio de apenas alguns técnicos do TSE ao código-fonte e chaves criptográficas. E eu venho, o voto auditável é o controle dessa liberdade. Ou seja, esse comentário todo diz respeito à votação que estava acontecendo no Congresso Nacional. E eu repito, depois que houve a votação, não há mais anotação privada minha, fechada privada, que não houve difusão minha, muito menos pública. Eu digo ao senhor o seguinte, que esses 2 DOC-X, são documentos sem formatação, sem destinatário, são anotações minhas. E anotação em notas. Notas é um aplicativo que é nota particular. Esse computador, onde foram achados apenas esses 2 arquivos DOC-X, é o meu computador que eu tenho desde 2019 até quando ele foi apreendido em janeiro de 2024. Então, ele perpassa toda a minha atribuição, né, como diretor-geral da ABIN, quase 3 anos. Depois, toda a minha licença para campanha eleitoral, pré-campanha e campanha, e ainda 1 ano de mandato parlamentar está eu usando esse computador com diversos documentos. Não há uma menção, inclusive, do pleito de 2021 sobre o trabalho de urnas. O que foi colocado aqui é sempre uma intenção de aprimoramento, e essas são as falas, senhor ministro, que publicamente, eu possuo o Twitter, hoje o X, houve 2 publicações minhas nesse momento que diferem muito do meu pensamento privado. A primeira delas, ou seja, o que eu expus publicamente no Twitter, em 24 de maio de 2021, sobre o tema. O deputado Felipe Barros havia anunciado que ele seria o relator dessa PEC, que foi votada em agosto. Eu apenas retuitei e essas foram as minhas falas. O que eu escrevi no Twitter, né? Voto auditável significa segurança ao pleito eleitoral e evolução das urnas. Assegura a integridade e transparência aos resultados do sufrágio universal. Compromisso com a representatividade popular e a democracia. Parabéns pela importante relatoria. Depois disso, nesse contexto, já em 1º de agosto de 2021, se avizinhava ali a votação, eu quase que repeti o que eu escrevi 3 meses antes. Voto auditável significa evolução das urnas e segurança ao pleito eleitoral. Assegura integridade e transparência aos resultados do sufrágio universal. Compromisso com a representatividade popular e a democracia. Eleições democráticas com contagem pública de votos. Ou seja, no meu particular, quando eu coloco um ataque, atacar um argumento não é quebrar, é argumentar. Isso no meu privado, que eu não tenho essa difusão, não houve essa difusão para ninguém. Ali, eu digo aos senhores, era momentos no meu computador e no meu celular pelas notas. Era momento de pensamento, de algo que poderia ser interessante
diálogo, pensamento particular meu, que alguma conversa poderia ser provocado, mas isso não quer dizer que eu passei esses documentos. O documento eu não passei para ninguém, que eu tenha passado, transmitido, encaminhado a qualquer pessoa esses documentos. Eu digo mais, senhor ministro, após a votação, que não teve sucesso, eu fiz uma postagem quando saiu em diversos jornais, grandes meios de comunicação, que a ABIN renova contrato com o TSE para cuidar da segurança das urnas eletrônicas. O órgão mantém parceria há 23 anos. Esse é um contrato que foi celebrado entre o diretor-geral da ABIN, eu, e o diretor-geral do TSE. E, naquele momento, houve um aprimoramento. Por quê? Porque a ABIN trabalha com criptografia de Estado, e faz um trabalho. Ou seja, nessa publicação, eu escrevi que a ABIN fornece criptografia de Estado a diversas entidades, inclusive ao TSE. Buscar evolução, transparência e segurança é corolário de diversos princípios da administração pública. Ou seja, depois da votação que não empregou o voto impresso, a PEC, eu não fiz qualquer comentário, eu não tenho anotação privada alguma, e ainda fiz um trabalho em conjunto aqui, reforçando a credibilidade e a segurança que tem que ser trabalhado ao TSE. Eu lhes digo mais para entrar na questão das lives, porque fala em construção... Vamos na sequência. Okay. O senhor enviou esse arquivo, esse trecho que eu li, o senhor enviou ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? Olha, o que é bom para colocar para o senhor que, de todos esses arquivos são 2, e notas 1, de tudo, dos meus alfarrábios, dos meus dispositivos, a Polícia Federal, que com certeza ela verificou todas essas minhas escritas, se houve um encaminhamento ou não, a Polícia Federal, no meu interrogatório, me apresentou uma mensagem de encaminhamento ao presidente da República. E eu confirmei, olha, esse é meu telefone e esse era o telefone à época da presidência da República. Então, aqui, senhor ministro, senhor procurador e demais, eu venho trazer para os senhores uma questão que eu acredito que, aparentemente, a Polícia Federal induziu a erro a PGR e esse órgão, essa primeira turma do STF. O senhor não encaminhou, então? Não, eu encaminhei. Só vou explicar aqui, encaminhei. O que eu vou explicar o que é isso aqui. E o que eu vou contar e declarar aqui para os senhores, eu declarei no interrogatório na Polícia Federal e eles não colocaram no relatório da Polícia Federal. Essa mensagem que está aqui, ela está no relatório, ela foi produzida em 16 de julho, ou seja, antes da live, não devia nem ter programação de live, porque a live era programada semana a semana, no contexto do voto, da votação na Câmara dos Deputados, 16 de julho. O que diz a mensagem aqui? A mensagem, inclusive, é cortada, não entendo por que é cortada, porque eu acredito que o início deve explicar o que eles não querem que se explicou, que em processo antecipado de fiscalização, essas palavras minhas escritas, de auditoria dos softwares de urna, as maiores autoridades em computação já conseguiram verificar diversas falhas e vulnerabilidades. E aí eu elenco. Sistema de inicialização de urna, boletim de urna falsa, chave criptográfica da urna, ordem do registro digital do voto, quebrando o sigilo do voto, código-fonte. Senhor ministro, eu expliquei na Polícia Federal, os senhores sabem o que é isso? Isso aqui é ipsis literis, literal, por isso que é fácil identificar, de um vídeo de uma audiência aqui no Pleno do Supremo Tribunal Federal, perante os ministros. Eu avisei na hora a delegada que estava me inquirindo. Isso é um vídeo que eu encaminhei ao presidente da República. É um vídeo de mais de 10 minutos que o advogado dos peritos criminais que fazem o teste público de segurança da urna, que se tem desde 2009, sempre antes da urna, ele apresenta essas questões
saneando as questões. Ou seja, não é um vídeo que mostra que quer derrubar a urna, mas mostrando que a urna tem constante evolução nesses testes de segurança. Inclusive, a manifestação é um vídeo que não é cortado para se tirar de contexto, vamos dizer assim. Nesses 10 minutos, não é apenas o advogado que está se manifestando no pleno, há a manifestação do então ministro Lewandowski, colocando a questão das urnas. O próprio ministro Luiz Fux se manifesta, porque os testes ali estavam sob sua gestão. A ministra Carmen Lúcia estava presidindo e coloca a questão que os testes são rotineiros pela segurança. E o ministro Gilmar Mendes ainda espanca a questão, informando que são rotineiros, são segurança, que atende o que os técnicos colocam e saneiam a questão. Então, essa é a única mensagem, senhor ministro, porque o resto é um doc-x de coisas particulares minhas, eles vasculharam tudo, com certeza, meu. Essa é a única mensagem que eles dizem que eu enviei para alguém contra as urnas. Só que eles esconderam essa informação, que se trata de um vídeo que está no YouTube, na internet, que retrata uma audiência no plenário do Supremo Tribunal Federal, que não é algo contra a urna, é mostrando que tem que se ter sempre evolução da urna. Quando é que vai ser crime uma audiência no STF? Quando é que vai ser crime enviar um vídeo que só demonstra que a urna tem natural evolução? Então, esse arquivo, presidente, TSE informa DOC-X, o senhor não enviou, presidente? Não enviei a ninguém. Esse é um arquivo exclusivo meu. É um arquivo de diversas anotações, uma atrás da outra. Então, por que consta, por tudo que tenho pesquisado, mantenho total certeza de que houve fraude nas eleições com vitória do senhor? Por que a mensagem se direciona ao presidente, ao então presidente? Ela se direciona, senhor ministro, porque a forma de concatenar as ideias é sempre uma questão de diálogo. Isso não quer dizer que eu enviei a ele ou conversei com ele, ou tive oportunidade com ele. Um dos dois arquivos, o nome do arquivo, inclusive, é Bom Dia, Presidente. Por quê? O que aconteceu? Em volta do presidente Bolsonaro... Esse Bom Dia, Presidente, nós vamos chegar lá. Vamos ficar nesse. Então, esse não foi enviado? Não foi enviado. O senhor afirma que mantém total certeza de que houve fraude nas eleições. O senhor, delegado federal de carreira e diretor da BIM. O senhor tem alguma prova de fraude nas eleições de 2018? Senhor ministro, essa é uma questão de documento, anotação privada minha, de uma desconfiança privada. Mas eu só quero saber se o senhor tem alguma prova. Não, e mais, o que eu quero colocar, senhor, é que colocam que eu estava construindo uma mensagem. As questões sobre urnas eletrônicas são discutidas pelo então presidente Bolsonaro, inclusive quando ele era deputado federal, em 2015, a PEC que foi aprovada nas duas casas foi de autoria dele, só não entrou em execução por questão de dotação orçamentária. E aqui eu trago o texto da própria denúncia da PGR, recebida por essa primeira turma, em que diz, iniciando o título, na página 29 da denúncia: Jair Messias Bolsonaro inaugurou seus ataques ao sistema eleitoral brasileiro ainda durante a campanha presidencial de 2018 e persistiu na narrativa infundada de fraude após ser eleito. A fraude, que nunca conseguiu nem descrever nem demonstrar, teria impedido que se houvesse sagrado vencedor das eleições de 2018 desde o primeiro turno. Ou seja, pela própria denúncia, se mostra que essa alegação minha é lugar comum. Eu não estava construindo nada novo, eu não estava levando ao conhecimento nada novo, e de um documento que não foi enviado para o presidente, era algo meu de concatenar as ideias. Como eu lhe falei, a única prova que se diz contra mim não é uma prova, é um ipsis literis, verificando o vídeo, eu escrevo exatamente o que o advogado relata, exatamente. Quando o senhor foi questionado na Polícia Federal, quais teriam sido as pesquisas realizadas pelo investigado, senhor, que resultaram na identificação de fraude das urnas em 2018, com a vitória do então presidente da República no primeiro turno? O senhor respondeu: costumava escrever textos de fontes abertas para a comunicação de fatos de possível interesse do então presidente da República. E o senhor informou que isso não quer dizer que tenha transmitido ao presidente a totalidade ou parte dos argumentos que foram redigidos.
E, na sequência, foi indagado qual seria a ação de inteligência para, entre aspas, enaltecer essa questão já consolidada subjetivamente, que consta nas suas anotações. E como eram realizadas as publicidades para a constante publicidade, entre aspas. Deve-se dar continuidade àqueles argumentos que devido e constante publicidade. E o senhor respondeu novamente que costumava escrever textos de fontes abertas para a comunicação de fatos para o presidente. A ABIN, sob a sua direção, realizou alguma operação de inteligência no sentido de tentar comprovar fraude às urnas eletrônicas e nas eleições de 2018? Não, como eu coloquei, toda essa questão é uma questão privada, vinculada exclusivamente à votação. Voltando à questão do Bom Dia Presidente, é isso que eu quero explicar. No começo do governo Bolsonaro, eu apenas ia ao gabinete do presidente quando chamado. Em determinado momento, ele falou para mim, né, foi quase uma chamada, mas vem aqui almoçar comigo. Então, eu frequentava o gabinete do presidente uma vez a cada 2 semanas, para o final da agenda da manhã, era ali 11 horas da manhã, a gente chegava. Ali conversava com diversas pessoas, estava sempre ministros palacianos, parlamentares e convidados do presidente. Então, essas questões todas são anotações privadas minhas. Não quer dizer que, como eu coloquei aí, que eu transmiti totalidade, parcialidade ou alguma dessas, porque o documento é extenso, com várias anotações. Só foram pinceladas 5 de 2 dessas questões. A ABIN fez trabalhos verificando o que tinha conhecimento sobre as urnas, como qualquer jornal fez também. O que é a urna, de quando é a sua origem, quais os países que empregam a urna, qual a diferença de cada um, como é a urna atual, a antiga. Esses são os trabalhos de informação que a ABIN realizou. Nós iríamos fazer um grupo de trabalho, mas acabamos não fazendo. As 2 lives do presidente... Eu posso entrar nessa questão da live, senhor ministro? As 2 lives do presidente, que pela denúncia, pelo recebimento da denúncia, é o que inaugura a execução. A primeira live, a base da live é o presidente Bolsonaro trazendo as informações de um coronel do EB, do Exército Brasileiro, analisando resultados de votação. Era uma questão muito mais estatística do que da urna. Não houve qualquer trabalho da ABIN, nem para os meus alfarrábios, mesmo para os inscritos particulares, nem para a live. Os meus inscritos particulares não têm qualquer vinculação com esse trabalho estatístico que foi colocado. A segunda live já era diferente, era sobre uma apuração da Polícia Federal, uma suposta invasão do sistema eleitoral, que também não tem qualquer vinculação ao que eu falei em documentos particulares ou no meu Twitter, e também não há nenhum trabalho da ABIN quanto a isso. Dentre o que o presidente coloca desde a impressão deles, eu retorno da impressão deles sobre a urna e a auditoria que deve ser feita, eu retorno ao que o próprio PGR colocou, de que os ataques vêm desde antes de... Os argumentos, vou dizer assim, né? Porque ataques é como está descrito na denúncia. Os argumentos vêm desde antes de 2018, do presidente Bolsonaro querendo esse aprimoramento do sistema eleitoral. O senhor tem conhecimento também do arquivo positivo.docx, nós referimos anteriormente, que possui informações da empresa Positivo Tecnologia e lista, e a Polícia Federal juntou, argumentos contra a segurança do pleito eleitoral, integridade e transparência dos resultados, e também se coloca aqui que os servidores Bormevete e Giancarlo tentaram associar a empresa aos ministros Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso. E esse documento positivo.docx apresenta também como criador e usuário o senhor. O senhor se recorda disso?
Eu tomei conhecimento pela investigação, que são muitos documentos num computador. Mas, voltando até à sua pergunta inicial, nós fizemos aquela análise sobre a interferência chinesa. E veio a mim, à época, o quadro societário da Positivo. Esse documento DocX, é um documento de criação no mesmo dia da sua última edição, é apenas o quadro societário da empresa Positivo. Apenas isso que tem no meu computador, que muito provavelmente é fruto dessa análise. Agora, eu tomei conhecimento de diversos diálogos entre o Marcelo Bormevé, que é um agente de Polícia Federal, e Giancarlo, que é um militar que estava na BIM, lotado na BIM, até antes da minha chegada. Giancarlo, eu não conheço, se ele estiver presente aqui hoje, eu não sei quem é, não tenho contato, nunca falei, acredito, eu como diretor-geral, devo ter me reunido com todos, mas eu não tenho contato nenhum com ele, nunca tive. Marcelo Bormevé, vou dar um contexto de como Marcelo Bormevé chegou na BIM, o trabalho dele, para mostrar o que eu descobri apenas com a investigação numa parte privada dele. A BIM ela possui mais milhares de servidores, entre oficiais de inteligência, agentes e outros cedidos. Quando eu fui a diretor-geral de ABIM, eu levei cerca de 10 policiais federais. Para ter a segurança de quem eu conheço, botei alguns locais estratégicos. São policiais, que são, a grande maioria, classe especial, da carreira, com especialização. Marcelo Bormevé é um desses. Ele era da diretoria de inteligência policial por anos, era lotado em Minas, mas trabalhava no Brasil inteiro com análise, inclusive de grandes operações. Marcelo Bormevé, ele foi ser coordenador geral de credenciamento e segurança corporativa. O trabalho principal ali deles é em sistemas de convênio da CGU, alguns de convênio com a MJ, o Infoseg, fazer um trabalho que é exigido pela Casa Civil. A Casa Civil tem um decreto presidencial que toda a contratação acima de um DS3, FPE 3 hoje, passa pela análise da ABIM e da CGU. Então, a coordenação geral do Bormevé, Marcelo Bormevé, que tem 2 coordenações abaixo, 30 servidores, tem essa grande atribuição e servir a ABIM também. Eles faziam ali cerca de 11 mil análises no SINC do Executivo Federal durante o ano. E eu digo que ele trabalhava com excelência, ele fazia a função com excelência. Não é apenas uma questão opinativa minha. Eu digo, eu comprovo, demonstro para todos vocês. Quando eu saí da ABIM, eu deixei a ABIM em março de 2022. Eu deixei o alto escalão, deixei a administração pública e fui me dedicar ao pleito eleitoral em março de 2022. Quando eu saí, houve um acordo de todos os policiais que estavam ali trabalhando fossem começar a ser devolvidos. Alguns demoraram mais que os outros, por causa da questão de transição. Marcelo Bormevé foi o único que se manteve na administração pública federal. Ele foi chamado pela Casa Civil para trabalhar, acredito que no mesmo DAS, é um DS4 alto, que dá auxílio moradia, pela eficiência dele no trabalho rotineiro. E mais, acabou o governo Bolsonaro, quando há mudanças, várias mudanças, de funções e nomeações, Marcelo Bormevé continuou na Casa Civil no governo Lula. Ele só foi exonerado quando as investigações apareceram o nome dele 1 ano depois. Isso demonstra faticamente que ele é um trabalhador dentro da formalidade de atribuições dele. Agora, ministro, eu verifiquei pelos autos várias conversas dele por WhatsApp. E essa conversa dele por WhatsApp, eu não tenho como ter conhecimento ou controle do que ele faz numa conversa privada de WhatsApp com um colega ou com um amigo ou com quem quer que seja. Então, eu acredito que será a sua pergunta de adentrar. Esse diálogo deles com o Giancarlo já demonstra tudo o que aconteceu sobre essa questão do Positivo, que não tem vinculação a mim, ali com um documento que só tem quadro societário.
é uma conversa que envolve o ministro Luiz Fux, um assessor do ministro Barroso, e na conversa está claro que não teve orientação, não teve coordenação, determinação de qualquer, não, nem da direção-geral, de qualquer setor da ABIN para essa análise, e o resultado dessa análise, ele também não levou para a ABIN, para os outros setores, para subir para alguma coisa de inteligência. Está aqui que ele assistiu a um youtuber, e com o que ele assistiu no youtuber, ele verificou uma vinculação com a Positivo, com o Banco Itaú. Isso eu descobri que que está no relatório, as páginas 33 e 42. Falando com o Giancarlo fala, eu li sobre isso em algum lugar. Quando eles concluíram a análise, eles decidiram encaminhar a um grupo, que eu acredito ser um grupo de WhatsApp, fora da ABIN, de conhecimento deles. Ou seja, não foi pela ABIN e não foi de fora da ABIN. O documento positivo, e aí vai um grau especulativo pela primeira vez. Pode ser que, como viram que não ia sair veracidade sobre Lenovo e não se traduziu em forma de inteligência, eles resolveram fazer por conta própria alguma coisa que não tem vinculação a mim, não tem meu conhecimento, muito menos qualquer outro setor da ABIN. O senhor já se referiu ao outro documento encontrado, Bom Dia Presidente, DOC-PX. Nesse documento, o senhor já explicou grande parte dele, mas nesse documento há uma parte que diz, que o senhor escreve, entre aspas, reunir grupo técnico de confiança para trabalho de aprofundamento da urna eletrônica. E o senhor foi, inclusive, questionado na Polícia Federal sobre qual seria esse grupo técnico de confiança que o senhor organizou para o aprofundamento dessas questões da urna eletrônica. O senhor se recorda desse grupo técnico? Quem fez parte desse grupo técnico? Muito bem. Esse arquivo também, Bom Dia Presidente, é outro arquivo DocX, que não saiu do meu computador, não foi encaminhado. Esse diálogo demonstra claramente que se trata de uma anotação, realmente eu explico por quê, e não mensagem para ser encaminhada. Reunir o grupo técnico de confiança para o trabalho de aprofundamento da urna eletrônica. No terceiro parágrafo, são só 4 parágrafos, a questão é exatamente essa, confiança e segurança. Não há aqui algum argumento deletério contra a urna. Os grupos de trabalho, eu me recordo, sim, inclusive há 18 tópicos abaixo, no momento na Polícia Federal, eu estava me lembrando, depois em casa eu fui, quando peguei as informações da cópia dos autos, eu fui buscar. Primeiro, um grupo de trabalho na ABIN, ele é sempre formal, mas pode ser informal. Acontece de ser, é raro. Não houve grupo de trabalho nenhum. A intenção aqui era que, como eu coloquei agora anteriormente, a criptografia de Estado, inclusive pelo convênio que a ABIN tem no TSE, a criptografia desenvolvida para a ABIN, eu acredito que seja, é uma opinião, cogitação, que seja superior à estudada pela Polícia Federal, pelas Forças Armadas. O grupo de trabalho que eu me referi aqui, e esse Bom Dia Presidente, esse arquivo, só para voltar atrás, o início da edição, a criação dele é de 2020 e final dele é 11 de março de 2021, ou seja, muito longe do que está sendo apurado aqui hoje. A intenção desse grupo de trabalho era levar a ABIN ao TPS, Teste Público de Segurança. Eu estudei a questão, são resoluções do TSE à época, e chamei o diretor do CEPESC, do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Segurança da Comunicação. Eles se animaram, os experts. Eu falei, se a gente for tentar, nós temos que falar com o diretor-geral do TSE para tentar estar na resolução que habilita as Forças Armadas, a Polícia Federal, as universidades, até setores privados. Depois de um tempo, eles voltaram informando, olha, é algo que tem que se estudar muito ainda, não vai haver tempo hábil para as próximas. Então, ficou algo para começar a se trabalhar. E tudo isso que eu estou falando se demonstra, se comprova por esses próprios
18 itens logo abaixo. Ou seja, são 18 itens. Isso aqui eu não vou enviar para um presidente da República, nem vou decorar a fala, são anotações. De 18, eu vou ler alguns aqui. Desenvolvimento do software, dispositivo de segurança, auditoria do código, assinatura digital, transmissão dos votos aos TREs, transmissão dos votos ao TSE, totalização dos votos. Eu saí do interrogatório da Polícia Federal, eu fui compulsar, fui fazer uma apuração para me lembrar o que é isso. E botando na internet mesmo, são documentos, são títulos públicos oriundos do próprio TSE. Em conclusão, eles estão... Onde estão esses itens, né? Não é uma produção da BIM, não é uma produção minha, nem de outro terceiro. Esses documentos estão no site do TSE, a maioria das informações está nas seções urna eletrônica, legislação, transparência, segurança do processo eleitoral. Diário da Justiça Eletrônica, DJE, resoluções e portarias são publicadas no DJE, acessível no site do TSE. Portal da Transparência do TSE inclui relatórios de auditoria, editais e contratos. Relatórios do teste público de segurança disponíveis após cada edição do TPS, realizado periodicamente desde 2009. Então, essa era uma listagem de como fazer o teste público de segurança que nós queríamos habilitar a BIM, e não foi à frente em razão do período. Eu acredito que se eu ainda estivesse como diretor-geral, eu poderia tentar habilitar para auxiliar o teste público de segurança com mais um órgão que trabalha com criptografia. Há um segundo documento nesse arquivo Bom Dia, Presidente. Não, esse é o arquivo presidente.docx, que diz o seguinte, e eu vou ler na íntegra. Bom dia, presidente. O senhor, mais que ninguém, conhece o sistema e sabe que não houve apenas quebra de paradigma na sua eleição, mas ruptura com o esquema dos poderes e com a hegemonia da imprensa em impor o que pensar e em quem votar. Parece ser o momento do golpe para retorno da política anterior. Nenhuma crise conseguiu enfraquecer sua base e não aparenta haver políticos à altura de vencê-lo em 2022. Portanto, parece que a batalha maior será agora, requerendo atitude belicosa como estratégia. Há armadilhas sendo colocadas. O inquérito do Celso de Mello possui relação com o inquérito das fake news do Alexandre de Moraes, ambos com o intuito de fundamentarem o golpe no TSE. Sendo assim, primeiro é necessário que a PGR arquive o inquérito do Celso de Mello, para expor todas as nulidades do procedimento do Alexandre de Moraes. Nesse segundo momento, o senhor terá total legitimidade de contestar decisões monocráticas do STF, além de passar a expor todas as arbitrariedades dos ministros do STF, a começar pelas perseguições de Celso de Mello e Alexandre de Moraes. Mas, para isso, necessário ter uma AGU mais estratégica e combativa, diferente da subserviência apresentada nos últimos atos. Esse documento o senhor também não enviou para o presidente da República. O senhor escrevia uma carta para o presidente e não enviava. É isso? Eu escrevia textos privados que me concatenavam a ideia para, se possível, em algum momento, ter algum debate. Então, o senhor não enviou isso ao presidente? Esse aqui eu não me recordo de ter enviado essa questão para o presidente. Mas eu gostaria de assinalar algumas questões aqui. Como foi falado aqui em diversos momentos, não é segredo de ninguém que havia algumas insatisfação. Isso é da decisão judicial, uma parte fica satisfeita, a outra fica insatisfeita. Havia uma insatisfação muito grande com determinadas decisões judiciais, mas nenhuma delas foram descumpridas. Essa é a grande questão. E o que eu coloco nesse argumento todo, que eu demonstro a insatisfação, poder alegar, poder arguir, é consulta à AGU. Consulta à AGU. Já que se reclama de que há decisões
do Supremo Tribunal Federal que são contrárias à lei ou que dá um prazo exíguo para cumprimento, que se recorra ao órgão de Estado, ao órgão técnico, jurídico e judicial, que tenha capacidade postulatória para se arguir, eu coloco arguir. Arguir é alegar, argumentar, como órgão técnico para haver uma contestação. É diferente de manifestações contrárias, se utilize das Forças Armadas, se utilize do MJ, da Força Policial, não. Eu estava a todo momento dentro da possibilidade de, se estão havendo decisões que se entende manifestamente ilegal, que se procure a AGU para um parecer técnico, para se cumprir ou não, mas levando à reconsideração do Supremo Tribunal Federal. Então, essa foi minha intenção sempre. O senhor não encaminhou nem ao presidente, nem ao PGR de então, nem à AGU. Ficou só para o senhor mesmo. Não, inclusive eu coloco nesse texto que o controle dentro dos autos é da PGR e do STF. Em todos os casos, um parecer técnico-jurídico darão suporte para apontar violações constitucionais e legais. Essa é a questão que eu coloco, não uma questão particular minha, de uma insatisfação que estava acontecendo, para se levar a um órgão de Estado para se verificar e questionar esse tipo de questão. Sempre dentro da institucionalidade. Nunca coloquei para o presidente, descumpra uma ordem judicial. Parecer técnico para ver se cumpre ou não, arguindo ao judiciário pelo órgão técnico da Advocacia Geral da União. Inclusive, acompanhando o testemunho do AGU Bruno Bianco, e nunca foi feito isso aqui, e no momento lá, porque isso aqui foi feito, Bom Dia, Presidente... Na época não era o Bruno Não era na época. Então, era bem anterior, né, em março, né? Não havia essa questão de... em nenhum momento eu estava aqui querendo ir contra a institucionalidade, as instituições e os poderes, só sugerindo uma via de contestação devida, regular, de um órgão de Estado. E essa outra mensagem também não era contra os poderes, também foi encontrado nesse mesmo documento. Vou ler a mensagem integralmente. Tramitou o pedido de apreensão do celular do PR, presidente da República. Aparenta que não seguirá precedente de oitiva do PR por escrito, como decidido antes por Fachin e Barroso em casos do Temer. Alexandre de Moraes preside inquérito sem provocação da PGR e sem distribuição, onde investiga fatos genéricos utilizando polícia particular e relegando à PF apenas o cumprimento de medidas. Não concede vista dos autos à PGR, AGU e OAB. Suspendeu a posse do DG/PF, julgando em seguida a perda de objeto para não levar a questão a plenário, apesar de erros da AGU nesse particular. Escritório de sua esposa representa políticos do PSDB nos tribunais superiores, principalmente no STJ. Movimenta-se para arquivar, nessa quarta-feira, início de ação penal contra desembargador do TJ-MG, onde verifica-se sua vinculação nas investigações. Na recente troca do DG/PF, perdeu o 02, Disney Rossetti, como garantia de esquemas em São Paulo. Disney Rossetti foi recentemente requisitado para a segurança e inteligência do TSE. Alexandre de Moraes foi eleito ministro efetivo do TSE nesse mês de maio. Realmente eu não vejo institucionalidade nessa mensagem, mas eu gostaria de perguntar se o senhor utilizava a BIM para monitorar ministros do STF e TSE, utilizava para mandar essas mensagens. Negativo. Nunca utilizei monitoramento algum pela BIM de qualquer autoridade e, ao contrário do que foi colocado em comunicação, nós não tínhamos a gerência de sistemas de monitoramento, pelo contrário. Toda essa gerência de monitoramento, a auditoria foi feita por nós, ao contrário. Mas voltando à questão... E essa mensagem o senhor também não enviou para ninguém? Senhor só ministro, para o senhor? Essa mensagem eu estou tomando conhecimento hoje. Eu acredito que ela nem esteja na denúncia... Está nos autos. Está nos autos. Sim. É a página 10.015
do relatório da Polícia, na verdade, do seu interrogatório na Polícia Federal. Foi, inclusive, perguntado qual seria a atitude belicosa como estratégia, quais seriam as ações de inteligência relacionadas e adotadas em relação aos inquéritos sob relatoria do ministro Celso de Mello e Alexandre de Moraes, como o senhor tomou contato com essas informações que o senhor redigiu. Isso tudo foi perguntado para o senhor e tramita. O senhor também não passou isso para ninguém? Não, eu sei que não está na denúncia, eu não me lembro de ter escrito, ou de certo que não fiz monitoramento de autoridades alguma. Se quiser, nós podemos entrar nessa questão que foi colocada na denúncia agora. Não, vamos seguindo aqui. Foi indagado, inclusive, como o senhor tomou conhecimento sobre eventual pedido de apreensão do celular do presidente da República. O senhor respondeu que não se recordava. Foi perguntado como o senhor podia afirmar que o delegado Disney Rossetti tinha garantia de esquemas em São Paulo. O senhor também disse que não se recordava do documento. Aqui também, e nas sustentações orais, as que todos os réus se recordam, inclusive uma indagação que a ministra Carmen Lúcia fez a um dos advogados, em um dos momentos, e eu repito aqui, se o senhor utilizava a ABIN para operações de inteligência e monitoramento, não só de ministros do Supremo, do TSE, mas visando a proteção e resolver problemas particulares do então presidente Jair Bolsonaro e seus filhos e sua família? Negativo, não houve essa questão. A questão é o sistema First Mile. O sistema First Mile, ele era utilizado pelo Departamento de Operações, que não havia policial algum lotado naquele Departamento de Operações. As atividades fim da ABIN são 4 diretorias, em 3 diretorias dela não havia policiais. O sistema First Mile, ele era de gerência, acesso às senhas, credenciamento, execução apenas do Departamento de Operações. Quando eu cheguei na ABIN, o que eu constatei que a ABIN era analógica completamente. Eu vi uma verdadeira bagunça de procedimentos e acabei vendo que era proposital ser completamente analógica para não ter controle. Eles não tinham, inclusive, em 2019, o sistema SEI, Sistema Eletrônico de Informações, que era a obrigação de ter na Administração Pública Federal desde 2013. Eu acabei instalando 2 SEIs, um para contato fora, externo, e um interno. Todas as contratações eram feitas por as diretorias e nós, com relação a isso, havia um descontrole do uso das ferramentas. Em 2020, eu pedi uma auditoria, em razão dessa bagunça, posso dizer assim, uma auditoria, deixa eu até ler o início da... momento. Agora eu me perdi. Meu Deus. Eu solicitei, senhor ministro, em março de 2020, que consulte as unidades da ABIN envolvidas no processo de aquisição e utilização de sistemas, hardwares e equipamentos, a fim de verificar se todas as soluções disponíveis nesta agência obedecem aos limites legais impostos na atividade de inteligência.
O levantamento deve conter lista de ferramentas e equipamentos, resultado da prova de conceito, conclusão do parecer jurídico e indicação de que a aquisição foi aprovada pelos órgãos de controle. Ou seja, eu fiz um pente fino na BIM. Consultei o ministro Wagner, trouxe servidores da CGU que fizeram um controle interno da BIM. Demoraram quase um ano. Vieram para todos os setores, indicando a nós que deveria fazer abrir uma coordenação de prospecção, nós fizemos, passando apenas pelos diretores, nós fizemos, e diversas medidas. Algumas ferramentas eles assinalaram como especiais, e dentre elas estava o First Mile, que era gerenciado e executado pelo esse departamento de operações. Diversas foram as notícias que esse equipamento não estava sendo utilizado adequadamente. Foi um equipamento que foi comprado na gestão Temer, teve prova de conceito, teve parecer da AGU, a compra dele foi regular para a utilização. O que estava sendo verificado ali é se ele estava sendo usado regularmente. E aqui eu dou o exemplo de uma persecução penal, no inquérito policial. Se há uma diligência a ser feita por um agente, há uma pré-determinação, com uma fundamentação, e depois tem um resultado. O que nós queríamos é que esses logs de acesso desse First Mile viessem com a comprovação do porquê acessou e o seu resultado. Então, nós fizemos essa auditoria e diversas provas documentais mostram, estão nos autos, de que nós fomos a fundo nessa auditoria. Fizemos auditoria direta no sistema First Mile, fizemos a pergunta ao diretor-geral adjunto, que é um oficial de inteligência. Quando chegamos ao diretor de operações para cobrar essa questão, era um diretor que tinha anos de experiência, quase um ícone na inteligência, não vinha com as respostas. Naquela época, a gente suspeitava que estava tendo uma inteligência privada ali, algo particular, que alguém estava fazendo para fins particulares. Esse diretor não veio com solução nenhuma. Nós exoneramos, em agosto, esse diretor e 3 dias depois encaminhamos todo o processo para a corregedoria. Não há um policial ou a direção geral que tenha determinado questões desse First Mile, apenas a diretoria de inteligência. Hoje, pelas notícias e pelos autos, se vê que são diversos logs e nenhum deles tem essas autoridades que foram falados em âmbito nacional. E agora, o mais importante, como nós estávamos desconfiando, quando chegou ao final desse contrato, desse First Mile, nós decidimos, a direção, eu decidi não dar continuidade ao sistema First Mile. Nós não prorrogamos, não demos continuidade, nem procuramos ferramenta semelhante. E isso foi em 10 de maio de 2021. A Polícia Federal tem esse dado. Não havia mais First Mile a partir que é uma ferramenta de geolocalização grosseira. Ela só diz se a pessoa está em Copacabana ou em Ipanema, não consegue dizer onde ela está aqui nos 3 poderes, se está no Planalto, no STF ou no Congresso Nacional. Nós encerramos o First Mile em 10 de maio de 2021, quando nós sabemos que qualquer monitoramento ou verificação de pessoas na apuração aqui hoje é de 2022. Então, é mais uma, que eu digo, indução a erro do juízo, porque a Polícia Federal sabe que o contrato do First Mile acabou em 10 de maio de 2021, não foi renovado, não havia mais na BIM, não tinha utilização na administração pública federal. E, mesmo assim, no relatório da PF, eles colocaram esse sistema First Mile. E digo aqui, peço licença para, com certeza, é o que eu ouço, né, para empurrar para o ramagem nessa questão de golpe indevidamente. Então, essa questão cronológica deixa claro. O First Mile acabou aqui em 10 de maio porque eu não dei continuidade e encerrei quando a execução colocada pela denúncia começou em 29 de julho. Qualquer alusão a um monitoramento de autoridades só em final de 2022, quando o First Mile se acabou, por decisão nossa, em maio, 10 de maio de 2021, senhor ministro.
Continuando nessa Deixa eu só questão, corroborar mais uma questão, senhor ministro. Peço desculpa, porque essa questão... O interrogatório é o momento de autodefesa. Muito obrigado. Fica à vontade. E é a primeira oportunidade que eu tenho para explicar ao senhor. As redes sociais, a imprensa, naquele momento, colocou contra mim essa questão desse sistema, né, colocando as investigações, e eu retorno, era um departamento de operações tradicional na Agência Brasileira de Inteligência, como se fosse um grupo de elite. Eu não botei policiais lá exatamente por causa disso, é o grupo de elites deles. Se há alguma em paralela, não foi feito por servidores policiais. Nós estamos auditando, e as provas da auditoria são enormes, administrativas, de controle e depois corregedoria. Eu sou delegado de Polícia Federal, mas eu não posso atuar como diretor-geral, como apurando. A corregedoria é o local de padronização e de punição. Eu enviei a corregedoria e como é que isso bateu na minha porta? Se há alguma BIM paralela, foi de servidores, oficiais de inteligência da BIM, não foi para quem estava auditando os policiais. Mas, continuando nessa questão, não do first mile, mas do que foi apreendido em posse do senhor, e continuando a questão que eu fiz, a BIM, não necessariamente pelo first mile, mas se a BIM era utilizada para operações de inteligência, monitoramento de autoridades e auxílio do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou dele pessoalmente, ou de seus familiares, há um documento que foi apreendido com o senhor chamado Levantamento-Ataques do MPF-1 DocX. O documento foi a última vez que foi atualizado, dia 29/4/2021, e faz um levantamento dos principais procuradores, nos termos do documento, que atuam contra o governo, principalmente procuradores da República que atuavam na área ambiental e responsáveis por operações de combate ao garimpo e áreas de proteção ao meio ambiente na região norte. O senhor se recorda desse documento? Eu tomei ciência desse documento no interrogatório. O senhor não se recorda dele? Não me recordo. Isso deve ser mais um documento que foi passado, não foi colocado para frente, diligência alguma, produzido por alguma pessoa que chegou ao meu conhecimento, mas não houve diligência nem nenhum trabalho sobre isso. E eu acredito que ele não está na denúncia esse documento. Também há... Daqui, desse... Também há um outro documento em que há uma lista de inquéritos policiais federais da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio de Janeiro, em que constam os investigados. O senhor fez uma lista de vários investigados que constam investigado a partir dos recursos públicos envolvidos em investigações, diversas informações de beneficiários de partidos, de políticos investigados. O senhor se recorda disso também, não? Pela investigação também, apenas quando me apresentaram, mas não me recordo quem me enviou, do que se tratava, e não foi tomada nenhuma diligência nesse sentido. O senhor não passou essas informações ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Não, de maneira nenhuma. Na investigação, foi apreendida uma conversa em que o senhor teria sido procurado pela assessora do vereador Carlos Bolsonaro, filho do então presidente Jair Bolsonaro, pela assessora Luciana Almeida, porque estaria precisando muito de uma ajuda relacionada ao andamento de inquéritos que envolveriam o presidente da República e seus 3 filhos. O senhor se recorda disso? Também não. Senhor ministro, isso não está na denúncia, não está no relatório da PF desse procedimento, mas eu não vou me furtar de responder. O senhor tem direito ao silêncio, eu quero dizer... Não, eu tenho certeza disso, mas eu não vou me furtar, porque eu conheço. É sempre bom recordar. E é bom explicar essa questão. Fica muito claro nesse WhatsApp que a data... Uma assessora do Carlos Bolsonaro, que eu só a conheci durante a minha campanha, que eu visitei o gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, eu conheci os assessores dele, eu já estava fora da BIM, estava de licença, não estava nas minhas atividades na Polícia Federal e não estava nas minhas atividades da BIM, estava em campanha. Fica muito claro nesse print, né, que ela me conheceu
nesse período eleitoral, porque ela se apresenta a mim, e depois do período eleitoral, ela me dá os parabéns, me congratula pela eleição, ou seja, já tinha passado o pleito eleitoral, que eu consegui me eleger deputado federal, e ela envia uma mensagem, né, perguntando sobre procedimentos da Polícia Federal. Não há resposta minha. Eu me lembro se eu não vi ou não respondi. Eu acredito que a pessoa ali devia estar querendo ajudar, não sabe que não há acesso, e eu não respondi, não perquiri, não consultei, não pedi para ninguém consultar, não foi feito nada. Apenas uma pessoa que mandou uma mensagem desavisada, porque eu não tenho acesso, estava fora da polícia, e não pedi a ninguém. E digo ao senhor, a Polícia Federal, apenas com essa mensagem de uma servidora que eu acredito que ela não tinha ali não tinha consciência que poderia ser uma irregularidade, consultar, eu acho que foi nessa linha, eu não conversei com ela depois. Com esse argumento, sem o Carlos Bolsonaro ter me pedido nada, não tinha contato sempre tive bom contato com ele, mas nada nunca sobre a BIM. A família Bolsonaro é uma família que são campeões de votos, eles não trabalham com nada sigiloso com redes sociais, é tudo fonte aberta, ele não precisa de informação nenhuma, ele tem seus advogados, e nem informação sigilosa, tudo que eles postam é sempre... pode ser crítica, pode ser tudo, mas sempre questões de fonte aberta. Esse argumento, a Polícia Federal, por esse argumento apenas, colocou o Carlos Bolsonaro numa investigação da BIM, que eu já demonstrei aqui, que eu estava auditando irregularidades dentro da instituição. Agradeço ao senhor Alexandre Ramagem Rodrigues. Pergunto se o eminente ministro Luiz Fux deseja indagar alguma coisa, obviamente, de forma direta. Eu só queria indagar, mas antes fazer uma observação. Eu, na qualidade de presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, numa sexta-feira à noite, recebi um pedido para a liberação de 2 bilhões de reais que seria fruto de uma fraude. E eu, na qualidade de presidente do CNJ, eu sustei essa possibilidade e determinei que o juiz da causa é que analisasse. E aí, então, surgiu isso, agora que o depoente narrou, de que 2 agentes autônomos resolveram, com base nesse fato, que não sabiam nem a profundidade dessa questão jurídica, porque falava-se que levantar um cheque de 2 mil é igual a levantar um cheque de 2 bilhões. Só que eu sou juiz de carreira, eu sei que são 2 mil reais, que é o levantamento de 2 bilhões de reais. E aí, então, surgiu essa suposta intriga, porque a coisa ruim não pega em pessoa que anda correto e com exemplaridade na sua função. Mas isso independentemente disso. Eu só queria reafirmar, porque eu acho que ouvi isso, que o depoente ressaltou que isso foi feito por 2 agentes da BIM, sem qualquer controle da direção-geral da BIM. Quer dizer, queria saber se houve alguma determinação da ABIM para que houvesse essa manipulação dessa situação jurídica, alegando que a empresa tinha na sua estrutura um banco, que o banco tinha como integrante uma pessoa que era parente do... Negativo, senhor ministro. Eu tive consciência dessa questão por esse diálogo dos autos, assim como o senhor. E eu vi ali, né, e ficou bem evidente, eu fico feliz com isso, que demonstra que a administração da BIM não tinha conhecimento, nem determinou esse tipo de questão. Eles colocam muito claramente ali que, olha, eu ouvi de um youtuber sobre essa questão, o outro falou, eu li em algum lugar. E começaram a ver, eu não vou me lembrar de tudo, mas o principal, o fundamental, eu me recordo. Era o Banco Itaú, e o ministro tinha uma vinculação aqui, as cotas eram tais, vamos jogar para um grupo tal. Ou seja, não houve pedido de nenhum setor da BIM, quanto mais da direção-geral, que é 3 níveis acima, e o resultado não foi para a BIM, foi para fora.
Eu não vou aqui, eu não sou julgador, se é um ilícito penal, administrativo, ou só é uma reprovabilidade moral, não sei. Mas sem vinculação alguma. É a questão do que você, o diretor-geral da Polícia Federal, compra o armamento. Eu não posso ser responsável pelo erro do armamento de quem está no fronte. E esse servidor, Marcelo Bovenvel, eu conheço, ele é de excelência, capacidade, como eu demonstrei aqui, depois ele foi convidado para a Casa Civil, para um DAS, ao sair da ABIN, e no governo Lula ele se manteve. Então, ele sempre cumpriu as suas atribuições com excelência. Ele é um grande analista da inteligência policial. Eu não tenho como controlar, saber o que ele faz no ambiente interno ali de comunicação de WhatsApp dele. Então, na verdade, não é possível que a ABIN tenha arapongas autônomos que fazem o que querem. Olha, e essa era a minha discussão. Quando eu adentrei a ABIN, eu vi essa proposital analógico. Nós, em 2019, eu fiz esse pente fino de tecnologias, quando você bota todos os softwares, hardware, equipamento, é pente fino, até câmeras, e fizemos. Nós ainda trouxe um perito da Polícia Federal, que já foi o coordenador do orçamentário financeiro, classe especial, para fazer prova de conceito, para começar a verificar, porque eu vi que eles andavam com objetivos próprios, se capacitavam para sair da ABIN e não trabalhavam para o cerne da questão. A ABIN só obtinha conhecimento, não trabalhava a ABIN. Na nossa gestão, minha e do general Heleno, o CISBIM começou a ser alimentado, eu comecei a fazer convênios com a CGU, com o Ministério da Justiça, isso tudo é catalogado, os logs, e começamos a trabalhar a prova de conceito para verificar isso que eu falei, que a gente tem a Polícia Federal. A polícia no Brasil é o órgão mais controlado de polícias, acredito, no mundo. Nós temos o controle judicial, do Ministério Público Judicial e externo, nós temos a própria Controladoria, a Corregedoria, o TCU. Nós estamos acostumados ao controle. A ABIN não tinha. E é um controle do legislativo que não é eficaz. Então, nós levamos sistemas, que os sistemas sejam logs, para nós verificarmos quem está acessando o quê. E foi exatamente o que aconteceu com o First Mile. Eles utilizavam o First Mile sem dizer o porquê do alvo e o resultado. Nós queríamos exatamente isso, eles não davam solução. E aí eu exonerei esse chefe que tinha 30 anos de caso e coloquei para a corregedoria. Hoje, o que eu tenho de notícia da investigação que veio para cima de mim é que eles estão vendo que não tem autoridades nenhuma, tem a parte de interferência, tem muita gente boa também na BIM. Eu estou criticando, mas tem muito oficial de inteligência espetacular, pessoas boas, então não posso, nessa parte aqui, ser injusto. E é a grande maioria. As pessoas trabalhavam com interferência internacional, espionagem, proteção ao conhecimento sensível, a BIM trabalha com a Itaipu, com diversas, faz essa parte de criptografia preventiva, porque a Polícia Federal faz a repressiva. Então, a gente desenvolveu muito isso. E tem muitas pessoas boas, mas, sem controle, as pessoas acabam explorando essa falta de controle, infelizmente. Satisfeito. Obrigado ao ministro Luiz Fux. Eu passo a palavra ao procurador-geral. Cumprimento novamente o advogado, o senhor Ramagem, o senhor ministro relator. O senhor Ramagem afirma que escrevia os arquivos apenas para efeitos próprios, privados. Mas num documento PR-presidente, ele escreve: parabéns, presidente. Isso era, mais uma vez, eu gostaria de saber se o senhor Ramagem mantém a assertiva de que parabenizar o presidente da República servia apenas para organizar as próprias ideias. Eu poderia responder, por favor? Sim, eu mantenho, sim. É uma forma de eu me lembrar o que poderia falar com o presidente da República, porque essas questões não eram assim. Como eu coloquei no interrogatório da PF, não estou alterando nada do que eu coloquei no interrogatório da PF, estão sendo pensados, né, aqui, o que é interessante, a acusação, 5, 10, de diversos comentários e anotações minhas
privadas. Eu anotava para um determinado momento ver, está concatenado, a forma que eu poderia falar. Isso não quer dizer que eu passei ao presidente totalidade ou parcialidade do que está escrito aqui, ou porque, quando eu estava com o presidente, com outras pessoas, o assunto não entrou, não fui indagado, ou a minha opinião, ou passou a opinião. Isso não quer dizer que eu, primeiro, que eu enviei, não, e nem que eu passei e falei com o presidente. Senhor ministro relator, no mesmo documento PR-presidente consta a seguinte passagem: qualquer indicativo de harmonia vindo deles, a referência é ao Supremo Tribunal Federal, será sempre falsa ou condicionada. Tem que concentrar em enfrentamento velado e planejado contra eles. E aí vem a frase: estou à disposição para qualquer ajuda. Novamente, a minha pergunta é se esse colocar à disposição do presidente da República foi apenas para arquivo pessoal, foi apenas para organizar as próprias ideias. Sim, a maneira, eu faço em primeira pessoa, de uma maneira de escrita rápida do que eu estou pensando. Isso não quer dizer que eu fui ao presidente e nessas palavras eu passei essa informação. Eu não tenho como dizer essa informação, eu passei o que eu escrevi. Com toda certeza, não foi exatamente o que eu escrevi ou eu não passei nada, não tem como dizer. São, como eu falei, são 2 arquivos DocX, que não tem formatação, não tem destinatário, não saiu do meu computador. Quando eu estava no computador, era o DocX, no celular é esse Notas, aqui é do Notas. São anotações em forma realmente de conversas, mas que não quer dizer que eu falei exatamente aquilo com o presidente ou se falei algo daquele assunto com o presidente. Senhor ministro relator, eu gostaria de ouvir também do réu alguma palavra sobre uma circunstância que chamou a atenção. O ex-ministro Augusto Heleno tinha documentos em que essas ideias privadas do senhor Ramagem estavam reproduzidas nesse mesmo documento. A minha pergunta é se ele dividia essas ideias ou se houve um compartilhamento dessas ideias com o general Augusto Heleno. Por favor. Oi? Uhum. Isso aqui eu vi como a Polícia Federal e veio para a denúncia, demonstrando um alinhamento de minha parte com o general Heleno. É lógico que nós trabalhávamos juntos, a confiança e a credibilidade cresceu entre nós. Hoje eu posso dizer é um grande amigo e a admiração que eu tenho. E essa é uma questão sobre a AGU, porque eu vi nas anotações que estão aqui no relatório, na denúncia do general Heleno, que ele demonstra aqui uma questão de acesso à AGU. Mas nós não combinamos, como eu coloquei, havia uma insatisfação com decisões do STF. A minha solução era a AGU, pela questão técnica. Parece que o general Heleno também, mas por outra via, pelo MJ, ele coloca aqui. A forma de execução diferente da minha, eu acredito que seja, pelo descontentamento, essa ideia deveria estar circulando de usar um órgão institucional da AGU e nada mais além disso. Dentre todas as anotações do general Heleno, o que a gente vê são muito mais lembretes e ideias também, que eu não participei de nenhuma. Não tem as datas, que são anotações numa agenda. Dentre elas, foi ressaltado aqui diversos pontos: processo eleitoral, legislativo e judiciário. Ramagem é um tópico, é algo que ele tinha que falar comigo. Tinha combate ao crime organizado no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Amazônia e no Nordeste. Dentre esses tópicos, eu não estou aqui com procuração para falar do general Heleno, estou fazendo uma análise do que eu vi. Dentre esses tópicos que estão aqui, da indicação do general Heleno, os tópicos inicial, tópico 2, da anotação do general Heleno: jogar dentro das 4 linhas. Jogar dentro das 4 linhas está atinente à lei, à legalidade. Eu tenho certeza que ele sempre pensou, aí a especulação minha, dessa forma. Eu tenho uma última pergunta, senhor ministro relator. Se o senhor Ramagem, depois de ter organizado as ideias nesses documentos, se de alguma forma, em algum momento, ele
se lembra de ter partilhado o conteúdo desses documentos com o presidente da República ou com algum outro integrante do governo? Eu vou retornar ao que está muito claro aqui. São dois apenas DocX. Um deles criação e o último acesso dele em março de 2021, ou seja, não há uma vinculação aqui, no meu entender, com o que está sendo apurado. E o outro, de 10/7 de 2021 a 27/7 de 2021. Sempre no contexto da votação da Câmara. Como eu coloquei para os senhores, eu não falei mais de urna eletrônica depois da votação da Câmara. Não tem, o meu computador foi até o meu trabalho como deputado federal, não tem nenhuma anotação nesse sentido. Aqui era uma vontade política de se ganhar aquela votação, foi respeitada essa vontade política. Então, aqui só há vínculo com esse período. Todo esse período de julho de 2021, apenas, nada posteriormente. Nada posteriormente. E todas as outras anotações, como eu esclareci aqui, dentro da legalidade, opiniões de um documento, DocX, e de um notas, que não tem o encaminhamento. Por quê? Porque eu escrevi em primeira pessoa para levar. Isso não quer dizer que eu passei, que eu conversei, e na integralidade, na totalidade, parcial ou da maneira como estava escrito ali. Realmente, eu escrevo numa forma de diálogo. Tanto é assim que eu demonstrei para os senhores que a Polícia Federal pegou uma mensagem minha. Uma. Você pegou uma mensagem minha desse aqui, é porque eles vasculharam todas as outras mensagens, no meu entender. Essa única mensagem é o vídeo que eu passei para o presidente da República. Passei o vídeo, escrevi exatamente o que o advogado dos peritos colocou, da ipsis literis, numa audiência aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, de tudo que foi angariado, de 3 anos da ABIN, da minha campanha eleitoral, de todos os dispositivos, se resume a 2 DocX e um arquivo notas, que eles só resultam em um encaminhamento ao presidente, que cortaram a página, omitiram no relatório que eu expliquei aqui para os senhores. Essa é a prova contra mim, única, que não é prova. É uma audiência que eu expliquei para eles no plenário do Supremo Tribunal Federal, de uma discussão do teste público de segurança. Senhor procurador. Muito obrigado, senhor presidente. É tudo. Eu passo, então, a palavra às defesas, inicialmente ao advogado do réu colaborador, o doutor Jair Alves Pereira. Agradeço, doutor Jair. Passo a palavra ao doutor Paulo Renato Garcia Sintra Pinto, advogado do réu Alexandre Ramage. Boa noite, excelência. Eu gostaria de saber, indagar ao meu cliente, esse contexto posterior à sua saída do governo federal em março de 2022. Né? Segundo a narrativa que consta da denúncia apresentada pelo doutor Procurador-Geral da República, ao que parece, ali em torno de julho de 2022, há um claro recrudescimento dos fatos, né, no que se refere à tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, etc. Eu gostaria que o senhor narrasse como foi a sua vida profissional, a sua vida pessoal, a partir de sua saída do governo federal em março de 22. E aí são duas questões, dois marcos. O primeiro, evidentemente, mais uma questão de confirmação, imaginamos que o senhor tenha se dedicado integralmente à sua campanha eleitoral, pré-campanha, tanto que obteve êxito nas urnas naquelas eleições de 2022. E, após outubro de 22, como foram os seus meses, assim, sua perspectiva pessoal e profissional, sobretudo em novembro e dezembro de 2022? Por favor. Sim. Em março de 2022,
eu me afastei, fui exonerado em 30 ou 31 de março para concorrer ao pleito eleitoral a deputado federal no Rio de Janeiro. Tirei licença para eleitoral, fiz pré-campanha e campanha. Todos nós sabemos como é árduo, difícil o trabalho numa campanha eleitoral. E eu, que não era muito conhecido, é uma campanha que você tem que realmente se dar à população, viajar, mostrar quem é, mostrar seus propósitos, trabalhar. E, felizmente, eu fui eleito deputado federal e não fui dos mais votados. O Rio de Janeiro tem 46 deputados, eu fui ali pelo 30 e pouco, mas eu tive a grande vitória de ter votos em todos os municípios do Rio de Janeiro. Isso demonstra um trabalho que foi feito de credibilidade. Eu não tive contato mais com a administração pública, nem de alto nível, nem como servidor público. Eu me dediquei exclusivamente, não tive contato, não estive em reuniões, não estive em planejamentos, não estive em nenhum desses momentos. Após o pleito eleitoral, para o segundo turno, eu me mantive no Rio de Janeiro. E nas eleições, era mote de alguns deputados falar de urnas eletrônicas, não foi o meu, eu não toquei no assunto urnas eletrônicas. E continuei no segundo turno para auxiliar, para dar a minha contribuição ao segundo turno no Rio de Janeiro, ao candidato a presidente, o Jair Messias Bolsonaro. Com a derrota, eu tenho residência no Rio, tenho residência aqui em Brasília. No ano eleitoral de 2022, as minhas filhas ainda estavam estudando aqui em Brasília. Eu retornei a Brasília não apenas por causa disso, mas porque eu já não estava mais na BIM e acabou minha licença eleitoral. Eu me apresentei na Polícia Federal e cumpri meu serviço na Polícia Federal algumas semanas, tirei uma parcela de licença capacitação e tirei férias em janeiro. Eu me dediquei em dezembro a montar meu gabinete, é uma virada de chave completamente, todos devem presumir isso, e montar o gabinete em Brasília, você precisa do componente técnico, administrativo, eu me dediquei muito a essa questão. Não é isso. Excelência, obrigado. Sem mais perguntas. Agradeço, doutor Paulo Renato. Eu passo, na sequência, a palavra ao doutor Demóstenes Torres. Sem perguntas, Excelência. Agradeço, doutor Demóstenes. O doutor Elmar Novak. Sem perguntas, Excelências. Obrigado. Agradeço, doutor Elmar. Doutor Matheus Milanês. Sem perguntas, Excelência. Obrigado. Agradeço, doutor Celso Vilardi. Sem perguntas, Excelência. Agradeço, doutor Andreu Farias. Sem perguntas, Excelência. Agradeço, doutora Milena Gaudiano. Mais alguma coisa? Boa noite, Excelência. Boa noite, ministro Luiz Fux, doutor Paulo Gonet, colegas advogados e demais presentes. Sem perguntas também pela defesa do general Braga Neto. Então, eu agradeço ao doutor Paulo Renato Garcia Sintra Pinto, agradeço ao senhor Alexandre Ramagem. Muito obrigado, senhor.